Meu filho me levava para viajar, e eu acreditava que finalmente teríamos aquele momento de pai e filho que sempre sonhei. Mas uma ligação desesperada transformou aquela manhã de domingo em um pesadelo que eu jamais imaginei viver. O que parecia ser um gesto de carinho revelou-se a armadilha mais cruel que alguém poderia preparar para o próprio pai. Esta é a história de como descobri, dentro de um carro em movimento, que meu filho mais velho estava me levando para um lugar do qual eu talvez nunca mais voltasse. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A luz da manhã entrava pela janela do meu quarto quando ouvi a campainha tocar. Eram 7 horas de um domingo claro em Belo Horizonte, e eu ainda estava de pijama, preparando o café como fazia todas as manhãs, desde que Lúcia, minha esposa, faleceu 3 anos atrás. O som da campainha me surpreendeu. Domingo cedo não era hora de visitas, e meus filhos costumavam avisar antes de aparecer. Abri a porta e lá estava Fernando, meu filho mais velho. 42 anos, advogado bem-sucedido, sempre impecável com suas camisas de marca, e aquele perfume caro que Lúcia costumava dizer que era demais para um homem casado. Ele sorria, mas havia algo diferente naquele sorriso. Algo que eu não conseguia identificar naquele momento, mas que meu instinto de pai captou como um incômodo no peito. "Bom dia, pai", disse ele, entrando sem esperar convite. "Preparei uma surpresa para você. Vamos fazer aquela viagem que você sempre quis. Lembra que você falava em conhecer as cidades históricas de Minas? Pois então, separei o fim de semana inteiro. Só nós dois." Meu coração se aqueceu. Fazia tanto tempo que Fernando não demonstrava interesse em passar tempo comigo. Desde que abriu o próprio escritório de advocacia, 5 anos atrás, mal tínhamos conversas que durassem mais de 10 minutos. Sempre ocupado, sempre com pressa, sempre com aquele celular colado na orelha resolvendo problemas de clientes importantes. "Que surpresa boa, filho", respondi sentindo os olhos marejarem. "Deixa eu me arrumar então. Quer um café enquanto eu troco de roupa?" "Não precisa, pai. Já tomei café em casa. Mas se arruma rápido que quero pegar a estrada antes do trânsito ficar pesado." Ele olhou para o relógio. Um Rolex dourado que eu sabia que custava mais do que minha aposentadoria de 6 meses. "Aliás, pai, você tem aqueles documentos que te pedi para separar? A procuração e os papéis da casa?" Aquilo me pareceu estranho. Ele havia mencionado algo sobre organizar minha documentação na semana anterior, durante uma ligação rápida. Disse que era importante ter tudo em ordem, que eu já estava com 68 anos e precisava pensar no futuro. Na época, achei que fazia sentido. Afinal, Fernando entendia dessas coisas jurídicas melhor do que eu. Fui até o quarto e vesti uma calça jeans, uma camisa xadrez que Lúcia tinha me dado anos atrás e que eu guardava para ocasiões especiais, e um casaco leve. Maio em Minas Gerais pode ser traiçoeiro, com manhãs frias e tardes quentes. Peguei minha pequena mochila, coloquei algumas mudas de roupa, meus remédios para pressão e diabetes, e a foto de Lúcia que sempre carrego comigo. Era uma foto nossa no dia do nosso casamento 45 anos atrás. Ela estava radiante com aquele vestido simples, e eu, magro e cheio de esperanças, sorria como se o mundo inteiro me pertencesse. "Os documentos estão aqui, pai." A voz de Fernando me tirou dos pensamentos. Ele estava parado na porta do quarto observando. "Estão sim, filho. Deixa eu pegar." Fui até a gaveta da cômoda e tirei uma pasta com os papéis. Procuração, escritura da casa, documentos do carro que eu já nem dirigia mais, certidão de nascimento, tudo organizado como ele tinha pedido. "Mas por que você precisa disso agora? Não podíamos ver isso depois da viagem?" "É que vou aproveitar e levar para o cartório registrar tudo direitinho. Melhor deixar tudo resolvido de uma vez, pai. Você sabe como é? Burocracia demora. E se acontecer alguma coisa com você, fica tudo mais fácil para mim e para o Pedro resolverem." Pedro era meu filho mais novo, 38 anos, professor de história em uma escola estadual. Diferente de Fernando, Pedro sempre foi mais presente, mais simples, mais parecido comigo, mas também sempre foi mais distante de Fernando.
Os dois mal se falavam desde que Pedro se recusou a trabalhar no escritório do irmão, preferindo seguir a carreira de professor mesmo ganhando pouco. Entreguei os documentos a Fernando, e ele os guardou rapidamente em uma pasta executiva de couro. Pronto, agora podemos ir. O carro está lá embaixo. Desci as escadas do prédio com cuidado. Meus joelhos não eram mais os mesmos de antigamente, e eu sentia uma pontada cada vez que descia um degrau. Fernando ia na frente, impaciente, olhando o celular. Quando chegamos ao estacionamento, vi um carro que não era o dele. Era um sedã prateado, mais simples que a BMW que ele costumava dirigir. "Cadê seu carro?" perguntei. "Está na revisão. Peguei esse emprestado de um amigo." A resposta foi rápida, automática, como se estivesse ensaiada. Entrei no banco do passageiro. O carro cheirava a novo, daquele cheiro de plástico e produto de limpeza. Fernando ligou o motor e saímos do estacionamento. As ruas de Belo Horizonte estavam tranquilas naquela manhã de domingo. Passamos pela Avenida Afonso Pena, onde eu costumava levar os meninos para tomar sorvete quando eram crianças. Memórias vieram como ondas. "Lembra quando você e o Pedro brigavam para ver quem comia sorvete mais rápido?" Comentei tentando puxar conversa. Fernando deu um sorriso fraco. "Lembro, pai. Faz tempo." Pegamos a rodovia em direção a Ouro Preto. Ou pelo menos era o que eu achava. Fernando não tinha me dito exatamente para onde íamos, só tinha falado em cidades históricas. A paisagem de Minas começou a se desenrolar pela janela. Morros verdes, pequenas fazendas, placas indicando cidades que eu conhecia só de nome. O rádio tocava baixinho uma música sertaneja antiga, daquelas que Lúcia gostava. "Seu irmão sabe que estamos viajando?" perguntei, quebrando o silêncio que começava a pesar. "Sabe sim, pai. Avisei ele ontem." A resposta veio seca, sem elaboração. Olhei para Fernando enquanto ele dirigia. Seu rosto estava tenso, concentrado demais para uma estrada tranquila como aquela. As mãos apertavam o volante com força, e ele não desviava os olhos da pista nem por um segundo. Algo não estava certo, mas eu não conseguia identificar o quê. Minha mente voltou para os últimos meses. Fernando tinha começado a aparecer mais em casa, coisa incomum para ele. Sempre com desculpas sobre precisar verificar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se os remédios estavam em dia. No começo, fiquei feliz com a atenção renovada. Depois da morte de Lúcia, a solidão tinha se tornado minha companheira mais constante, mas havia algo mecânico nessas visitas. Fernando não perguntava sobre minha vida, sobre meus sentimentos, sobre como eu estava lidando com a viuvez. Perguntava sobre documentos, sobre contas, sobre o valor da casa, sobre minha aposentadoria. "Pai, você anda esquecendo as coisas?" Ele tinha perguntado há 2 semanas durante uma dessas visitas. "Esquecer o quê, filho?" "Sei lá, coisas do dia a dia. Onde você deixou as chaves, se tomou remédio, essas coisas." "Todo mundo esquece essas coisas de vez em quando, Fernando. Não é porque tenho 68 anos que virei senil." "Eu sei, pai. Eu sei. É só que a idade vem para todos, né? E é bom a gente se prevenir." Aquela conversa tinha me incomodado na época, mas eu tinha deixado passar. Agora, dentro daquele carro, indo para um destino que eu não tinha certeza de qual era, aquela lembrança voltou com um peso diferente. "Fernando, onde exatamente estamos indo?" A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Ele hesitou por um segundo antes de responder. "Pensei em conhecer uma pousada nova que abriu perto de Congonhas. Dizem que é muito boa, tranquila, perfeita para você descansar uns dias." "Uns dias? Você não tinha dito que era só o fim de semana?" "É, pai, fim de semana. Domingo, segunda, terça. Uns 3 dias. Você não tem nada urgente para fazer, tem?" Não, eu não tinha nada urgente. Minha vida se resumia a acordar, tomar café, assistir televisão, ir ao mercado 2 vezes por semana, jogar dominó com os amigos na praça às quintas-feiras e esperar as raras visitas dos filhos. Mas algo na forma como Fernando fez aquela pergunta me deixou desconfortável. Era como se ele já soubesse que eu não tinha nada para fazer, como se já tivesse planejado tudo sem me consultar. Estávamos há quase 1 hora na estrada quando meu celular tocou.
Era um aparelho simples, daqueles que os idosos usam, com botões grandes e poucas funções. Pedro tinha me dado de presente no meu último aniversário, dizendo que era importante eu ter um jeito de me comunicar caso precisasse de ajuda. Olhei para a tela. Era o Pedro ligando. Atendi com um sorriso. Oi, filho, tudo bem? A voz do outro lado veio desesperada, tensa, completamente diferente do tom calmo que Pedro sempre tinha. Pai, onde você está? Você está com o Fernando? Estou sim, filho. Estamos indo viajar, ele não te contou? Pai, escuta o que eu vou te dizer agora e não faz nenhuma cara de surpresa. Finge que está falando de qualquer coisa comigo, entendeu? Mas presta atenção em cada palavra. Meu coração começou a acelerar. O tom de urgência na voz de Pedro era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Olhei para Fernando, que continuava dirigindo, mas agora seus olhos alternavam entre a estrada e eu. Tá bom, filho. Pode falar. Pai, o Fernando está te levando para uma clínica psiquiátrica em Ibirité. Ele conseguiu uma ordem judicial alegando que você tem demência avançada e que não tem mais condições de cuidar de si mesmo. Ele falsificou laudos médicos. Pagou um médico para assinar documentos dizendo que você está senil. E conseguiu uma procuração para administrar todos os seus bens enquanto você estiver internado. O mundo pareceu parar. Eu continuei segurando o telefone no ouvido, mas as palavras de Pedro ecoavam na minha cabeça como trovões distantes. Demência, clínica psiquiátrica, falsificou laudos, procuração, meus bens. Pai, você está me ouvindo? A voz de Pedro estava carregada de desespero. Estou, filho. Estou. Tentei manter a voz calma, mas minhas mãos começaram a tremer. Olhei para Fernando, que agora me observava pelo canto do olho, claramente tentando descobrir o que Pedro estava dizendo. Eu descobri tudo ontem por acaso. Uma amiga que trabalha no fórum me mandou uma mensagem perguntando se era verdade que você estava com Alzheimer. Eu fiquei chocado, pai. Corri atrás e descobri que o Fernando entrou com um processo de interdição há 3 meses. Ele juntou documentos falsos, laudos médicos que você nunca fez, declarações de vizinhos que nunca deram entrevista. Pai, ele planejou tudo isso. Minha garganta estava seca. Tentei engolir, mas parecia que havia uma pedra no caminho. Fernando, meu filho, o menino que eu tinha criado, ensinado a andar de bicicleta, levado para jogar bola no clube, pago a faculdade de direito, estava me traindo da forma mais cruel possível. O que eu faço, Pedro? Minha voz saiu em um sussurro, tentando não chamar a atenção de Fernando. Você precisa sair desse carro, pai, de qualquer jeito, na primeira oportunidade. Assim que vocês pararem em algum lugar, você finge que vai ao banheiro e sai correndo. Me liga e eu vou te buscar onde você estiver. Mas não pode chegar nessa clínica, pai. Se você entrar lá com os documentos que ele tem, vai ser muito difícil provar que você está bem. Eles vão te medicar, vão te deixar confuso de verdade. É assim que funciona. Entendi, filho. Consegui dizer, a voz ainda tremendo. Conversamos depois com calma. Pai, por favor, tenha cuidado. E não confia em nada que o Fernando disser. Ele não é mais o irmão que eu conhecia, ele mudou, o dinheiro mudou ele. A voz de Pedro estava embargada. Eu te amo, pai. Sai desse carro. Também te amo, filho. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a estrada à frente. Era o Pedro? A pergunta de Fernando veio casual, mas eu percebi a tensão por trás dela. Era. Só ligou para saber como estamos. E o que você disse? Disse que estamos bem, indo viajar. Guardei o celular no bolso da calça, segurando-o com força, como se fosse minha única conexão com a realidade. O silêncio voltou a preencher o carro, mas agora era um silêncio diferente. Pesado, sufocante. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Olhei para Fernando e tentei enxergar o filho que eu conhecia, mas tudo que via era um estranho. Um homem que eu tinha criado, mas que agora era capaz de me trair da forma mais vil. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Precisava sair daquele carro. Mas como? Estávamos no meio da estrada, sem nenhuma cidade próxima à vista. Fernando dirigia em velocidade constante, não muito rápida, mas o suficiente para que eu não pudesse simplesmente abrir a porta e pular.
Aos 68 anos, com joelhos ruins e pressão alta, uma tentativa dessas poderia me matar. Pensei em confrontá-lo, em perguntar diretamente se era verdade o que Pedro tinha dito. Mas e se ele negasse? E se ele acelerasse e me levasse direto para aquela clínica? Eu não tinha provas do que Pedro tinha me contado. Não tinha como saber se Fernando estava armado, se estava desesperado o suficiente para fazer algo drástico. Pai, você está bem? Ficou pálido. A voz de Fernando tinha uma falsa preocupação. Estou sim, filho. Só um pouco enjoado da viagem. Faz tempo que não viajo de carro. Quer que eu pare para você tomar um ar? A oferta me pegou de surpresa. Seria essa minha chance? Mas olhei ao redor. Estávamos em um trecho isolado da rodovia, sem casas, sem postos, sem nada. Se eu saísse do carro ali, para onde eu iria? Ele poderia facilmente me convencer a voltar, ou pior, me forçar a voltar. Não precisa. Vou ficar bem. Só me avisa quando passar por algum posto. Quero tomar um café e ir ao banheiro. Tem um daqui a uns 20 quilômetros. Podemos parar lá. 20 quilômetros. Calculei mentalmente. Uns 15 minutos. 15 minutos para eu arquitetar um plano. 15 minutos para decidir como escapar do meu próprio filho. Olhei pela janela e vi a placa. Ibirité, 45 quilômetros. Pedro tinha dito que a clínica ficava em Ibirité. Estávamos nos aproximando. O tempo estava se esgotando. Enquanto o carro seguia pela estrada, minha mente não conseguia parar devagar. Lembrei de quando Fernando nasceu. Eu tinha 26 anos, era servente de pedreiro, ganhava pouco, mas era feliz. Lúcia estava grávida de 8 meses quando começou o trabalho de parto no meio da madrugada. Não tínhamos carro. Tivemos que pegar um táxi às pressas. Fernando nasceu forte, com quase 4 quilos, chorando alto, cheio de vida. Eu lembro de segurar aquele bebê nos braços e fazer uma promessa silenciosa. Meu filho, você vai ter tudo que eu não tive. Você vai estudar, vai ser alguém na vida. E eu cumpri essa promessa. Trabalhei dobrado. Peguei serviço extra nos finais de semana. Lúcia costurava para fora para ajudar. Passamos necessidade muitas vezes, mas Fernando nunca ficou sem nada. Pagamos escola particular, curso de inglês, faculdade particular de direito, tudo. Quando ele passou no exame da OAB, foi o dia mais feliz da minha vida. Lembro de abraçá-lo e dizer: "Você conseguiu, filho. Você é doutor agora. Seu avô, que era analfabeto, teria tanto orgulho de você." Fernando chorou naquele dia. Lágrimas de felicidade, eu pensei. Mas agora me pergunto se já naquela época ele estava pensando em dinheiro, em ascensão social, em deixar para trás as origens humildes. Os primeiros anos como advogado foram difíceis para Fernando. Ele trabalhava em um escritório pequeno, ganhava pouco. Conheceu Márcia, se casou, teve 2 filhos. Eu e Lúcia ajudávamos como podíamos, cuidando das crianças, dando dinheiro quando eles estavam apertados. Mas Fernando era ambicioso. Ele queria mais, sempre queria mais. Há 5 anos ele abriu o próprio escritório. Começou a pegar casos grandes, clientes com dinheiro. O escritório cresceu. Ele contratou outros advogados, comprou uma casa em um bairro nobre, trocou de carro. As visitas à nossa casa começaram a rarear. As ligações ficaram mais curtas. Nas reuniões de família, ele passava mais tempo no celular do que conversando conosco. Lúcia tinha notado a mudança. "Esse menino está se perdendo no dinheiro", ela dizia. "Não é assim que a gente criou ele. Ele está só ocupado, amor. É a profissão dele. Advogado trabalha muito." Mas ela estava certa. Eu é que não queria enxergar. Preferia acreditar que meu filho era apenas ocupado, não que estava se transformando em alguém que eu não reconhecia. Quando Lúcia morreu, há 3 anos, de um câncer que descobrimos tarde demais, Fernando apareceu no velório de terno, falou algumas palavras bonitas, mas não ficou para me fazer companhia nos dias seguintes. Foi Pedro quem dormiu na minha casa durante a primeira semana, quem me ajudou a arrumar as coisas de Lúcia, quem me ensinou a cozinhar porque eu nunca tinha precisado fazer isso antes. O posto de gasolina apareceu à frente como um oásis no deserto. Era um posto comum.
Daqueles que têm uma loja de conveniência, banheiros e algumas mesas do lado de fora. Vi 2 ou 3 carros abastecendo e algumas pessoas entrando e saindo da loja. Meu coração disparou. Essa era minha chance. Vou parar aqui, pai. Você disse que queria ir ao banheiro. Isso mesmo, filho. E vou aproveitar para tomar um café também. Acho que vai me fazer bem. Fernando estacionou o carro e desligou o motor. Saímos juntos. Ele esticou o corpo, alongando os braços, e olhou ao redor com aquele ar de quem está avaliando o ambiente. Caminhamos até a loja de conveniência. O cheiro de café fresco e pão de queijo assando me atingiu, lembrando que eu tinha tomado apenas um copo de leite no café da manhã. Você quer alguma coisa, Fernando? Não, pai, vou só abastecer o carro. Você vai no banheiro e me espera aqui. Tá bom. Caminhei em direção aos banheiros que ficavam nos fundos da loja. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Entrei no banheiro masculino, tranquei a porta e apoiei as mãos na pia. Olhei para meu reflexo no espelho manchado. Um homem de 68 anos, cabelos grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos trêmulas. Um homem assustado. Calma, Paulo, pensa. Falei comigo mesmo em voz baixa. Peguei o celular e liguei para Pedro. Ele atendeu no primeiro toque. Pai, onde você está? Estou em um posto na estrada para Ibirité. O Fernando parou para abastecer. Eu fingi que ia ao banheiro. Pai, você precisa sair daí agora. Peça ajuda para alguém. Explica a situação. Pede para ligarem para a polícia. E se ninguém acreditar em mim, Pedro? E se acharem que eu sou maluco? Seu irmão é advogado, ele fala bem, tem documentos. Eu sou só um velho aposentado. Pai, você não é só um velho aposentado. Você é uma pessoa lúcida que está sendo vítima de um crime. Tenta, pai, por favor. Respirei fundo. Está bem, vou tentar. Mas me diz uma coisa, filho. Como você descobriu tudo isso? Eu vou te contar tudo quando te pegar, pai. Mas agora você precisa se salvar primeiro. Fica nesse posto e me manda a localização pelo WhatsApp. Eu saio agora de Belo Horizonte e chego aí em 1 hora. Você consegue ficar escondido por 1 hora? Vou tentar, filho. Desliguei e abri o WhatsApp com dedos trêmulos. Mandei minha localização para Pedro. Depois respirei fundo 3 vezes, tentando acalmar os nervos. Abri a porta do banheiro devagar, olhei para o corredor. Não via Fernando de onde estava. Ele devia estar ainda abastecendo o carro. Saí do banheiro e caminhei rapidamente até o balcão da loja. Atrás do balcão estava uma moça jovem, uns 25 anos, com o uniforme da empresa, e um crachá que dizia Carla. Ela sorriu quando me viu se aproximar. Boa tarde. O senhor vai querer alguma coisa? Moça, eu preciso de ajuda. Minha voz saiu mais desesperada do que eu gostaria. Ela franziu a testa, preocupada. O senhor está passando mal? Quer que eu chame uma ambulância? Não é isso. É que... Olhei para trás, verificando se Fernando não estava vindo. Meu filho está me levando contra minha vontade para uma clínica psiquiátrica. Ele está dizendo que eu tenho demência, mas eu não tenho. Ele falsificou documentos para me internar e ficar com meus bens. Eu preciso que você me ajude. Liga para a polícia, por favor. A expressão da moça mudou. Passou de preocupação para algo que eu temia. Dúvida. Ela olhou para mim de cima a baixo, avaliando. Um homem idoso, com roupa simples, visivelmente nervoso, fazendo acusações graves contra o próprio filho. O senhor tem certeza disso? Ela perguntou, o tom cauteloso. Às vezes a gente fica confuso, sabe? Eu não estou confuso. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, fazendo com que as outras pessoas na loja olhassem na nossa direção. Escuta, eu sei que pode parecer estranho, mas é verdade. Meu outro filho, o Pedro, me avisou. O Fernando tem documentos falsos. Ele está me enganando. Senhor, eu não sei se posso... Paulo, o que está acontecendo aqui? A voz de Fernando cortou o ar como uma lâmina. Virei e o vi parado a poucos metros de distância, com aquela expressão controlada que advogados usam no tribunal. Ele se aproximou calmamente, pôs a mão no meu ombro com uma delicadeza ensaiada e olhou para a atendente com um sorriso compreensivo. Desculpa o transtorno.
Meu pai anda tendo esses episódios. O médico disse que é normal na idade dele. Confusão mental, paranoia. Por isso estamos indo justamente para uma clínica onde vão poder ajudá-lo. A moça olhou para Fernando, depois para mim, claramente sem saber em quem acreditar. Mas Fernando tinha algo que eu não tinha: confiança. Ele falava com aquela segurança de quem está acostumado a convencer júris, juízes, clientes. E eu, o velho confuso, só tinha minha palavra. Não é verdade, gritei, me afastando de Fernando. Ele está mentindo. Eu não tenho confusão mental. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Algumas pessoas começaram a se reunir, curiosas com o espetáculo. Uma senhora idosa se aproximou. Está tudo bem aqui? Fernando suspirou, colocando aquela máscara de filho paciente e preocupado. Está sim, senhora. É só meu pai tendo um episódio. Vou levá-lo para tomar o remédio dele. Eu não tomo remédio nenhum que cause confusão, protestei, mas minha voz estava começando a falhar. Por favor, alguém acredita em mim. Fernando pegou minha mão com firmeza, mas sem brutalidade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Qualquer violência da parte dele confirmaria minha história. Mas daquele jeito, gentil e controlado, ele parecia de fato um filho dedicado cuidando de um pai senil. Vem, pai, vamos voltar para o carro. Você precisa descansar. Ele se virou para a atendente e para as pessoas que observavam. Desculpem o incômodo. É difícil ver alguém que a gente ama nesse estado. Tentei me soltar, mas Fernando apertou meu braço de um jeito que parecia carinhoso para quem via de fora, mas que eu sentia à força. Era um aviso silencioso. Não faça escândalo. Solte meu braço, disse em voz baixa só para ele ouvir. Calma, pai, não quer que eu chame a segurança, quer? Eles vão só me ajudar a te colocar no carro. E aí sua história vai ficar ainda menos crível. Olhei ao redor. As pessoas nos observavam com aquela mistura de pena e incômodo que situações assim causam. Ninguém ia me ajudar. Fernando tinha vencido essa batalha. Ele me conduziu até o carro, abriu a porta do passageiro e esperou que eu entrasse. Não tinha escolha. Entrei. Ele deu a volta, entrou no lado do motorista e ligou o motor sem dizer nada. Saímos do posto em silêncio. Quando voltamos para a estrada, Fernando finalmente falou. A voz fria, completamente diferente do tom que usava quando havia outras pessoas por perto. O Pedro te ligou, não foi? Não respondi. Olhei pela janela, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Eu sabia que ele ia fazer isso. Meu irmão sempre foi fraco, sempre foi o preferido, o bom moço, o professor que ganha uma miséria, mas está feliz porque está fazendo a diferença. O sarcasmo era pesado. Mas sabe o que ele não entende? Que nesse mundo quem tem coração mole se ferra. E eu não vou me ferrar, pai. Não por você, não por ninguém. Por quê, Fernando? Minha voz saiu embargada. Por quê? Eu te dei tudo. Trabalhei feito um condenado para você estudar, para você ser alguém na vida. E é assim que você me paga? Me pagar? Ele riu, um som seco, sem humor. Você acha que me fez um favor? Você acha que eu devia passar o resto da vida agradecendo porque você fez sua obrigação como pai? Eu conquistei tudo sozinho, pai. Meu diploma, meu escritório, meu sucesso. Você só fez o básico. As palavras me acertaram como socos. Cada uma delas. O básico. Eu passei fome para você não passar. Sua mãe chorou de noite várias vezes porque não tinha dinheiro para comprar o que precisava. Mas você nunca ficou sem nada. E você chama isso de básico? E o que você quer que eu faça? Que eu fique pobre para sempre por gratidão? Que eu me contente com migalhas? Eu tenho contas para pagar, pai. Escola particular dos meus filhos, prestação de uma casa de $500.000, carro importado, escritório com 12 funcionários. Você acha que isso se paga com abraço e muito obrigado, papai? Então é isso? Dinheiro? Você está me fazendo isso por dinheiro? Fernando ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na estrada. Quando falou novamente, sua voz tinha uma frieza que me gelou até os ossos. Você tem uma casa que vale R$400.000, pai. Tem uma aposentadoria de 4.500 por mês.
Tenho uma poupança de quase 80 mil. Para você, sozinho, com suas necessidades simples, pode parecer pouco. Mas para mim, com tudo que eu tenho para sustentar, faz diferença. E convenhamos, você não vai precisar disso na clínica. Eles vão te alimentar, te dar remédio, cuidar de você. Você vai estar seguro. Seguro? A revolta subiu pela minha garganta como bile. Você chama-me trancar em uma clínica psiquiátrica, me drogar, me tirar minha liberdade de segurança? Que tipo de monstro você se tornou, Fernando? Monstro? Ele riu novamente, aquele riso amargo. Eu sou realista, pai. A vida é assim. Ou você come ou é comido. Eu aprendi isso. O Pedro não aprendeu. Por isso vai morrer pobre, dando aula para moleque que não quer saber de nada. Mas eu não. Eu entendi como o mundo funciona. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo, sussurrei. Mais para mim do que para ele. Isso o atingiu. Vi sua mandíbula se contrair, os dedos apertarem o volante com mais força. Não fala da minha mãe. Ela não entendia nada de como o mundo funciona. Ela era boa demais, ingênua demais, como você. Ela te amava. Nós dois te amávamos. E você jogou tudo fora. Eu não joguei nada fora. A voz dele subiu pela primeira vez. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. Você não entende a pressão que eu tenho. As cobranças, os clientes querendo resultados, os funcionários querendo salário, a Márcia querendo manter o padrão de vida. Eu não posso falhar, pai. E aquele dinheiro parado na sua conta, aquela casa vazia onde você vive sozinho, isso é desperdício. Desperdício? É minha vida, Fernando. É a casa onde eu vivi com sua mãe por 40 anos. É o dinheiro que eu economizei trabalhando honestamente. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. Eu sou seu filho, herdeiro legal. E em alguns anos você vai morrer mesmo e esse dinheiro vai ser meu. Estou só adiantando o processo. A crueldade daquelas palavras me deixou sem fala. Olhei para o homem ao meu lado e me perguntei em que momento eu tinha perdido meu filho. Em que momento o menino que chorava quando via um cachorro abandonado se transformou naquele ser frio, calculista, capaz de olhar para o próprio pai e vê-lo apenas como um obstáculo financeiro. Para o carro, disse, a voz firme agora. O quê? Para o carro. Agora. Não vou parar, pai. Estamos a 15 minutos da clínica. Você vai entrar lá, vai assinar os papéis que eu preparei e vai ficar quieto. Em 6 meses, quando as coisas estiverem resolvidas, talvez eu até te tire de lá. Ou talvez não. Vamos ver. Meu coração disparou. 15 minutos. Eu tinha 15 minutos para impedir que minha vida acabasse. Olhei ao redor, desesperado, procurando uma saída. A estrada estava vazia, sem outros carros à vista. Não tinha para onde correr. Mas então vi, alguns metros à frente, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal parada no acostamento. Fernando, tem polícia ali na frente. Ele olhou e viu uma expressão de preocupação passar rapidamente por seu rosto antes de ser substituída por aquela máscara de controle. E daí? Não estamos fazendo nada de errado. Eu vou gritar. Vou fazer escândalo. Vou contar para eles o que você está fazendo. E você acha que eles vão acreditar em você? Eu tenho documentos, pai. Laudos médicos assinados por um psiquiatra. Uma ordem judicial de interdição. Procuração autenticada. O que você tem? A palavra de um velho que está claramente alterado, nervoso, confuso. Quem você acha que eles vão acreditar? Ele tinha razão. Eu sabia disso. Mas não podia desistir. Quando passamos pela viatura, abri a boca para gritar, mas Fernando acelerou. O carro passou rápido demais para que os policiais notassem alguma coisa. Olhei para trás e vi a viatura ficar cada vez menor até desaparecer. Foi sua única chance, pai. E você perdeu. A satisfação na voz de Fernando era palpável. As lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. Lágrimas de raiva, de frustração, de medo. 78 anos de vida honesta, de trabalho duro, de cuidar da família, e tudo terminaria assim. Trancado em uma clínica psiquiátrica, drogado, esquecido,
enquanto meu próprio filho gastava meu dinheiro e vendia minha casa. Pensei em Lúcia. Fechei os olhos e imaginei seu rosto, seu sorriso, a forma como ela tocava meu braço quando queria me acalmar. O que eu faço, amor? Sussurrei baixinho. Como eu saio dessa? E então, como se ela estivesse me respondendo, uma memória veio à minha mente. Era de anos atrás, quando Fernando tinha uns 15 anos. Ele tinha sido pego colando em uma prova na escola. A diretora chamou a gente lá. Fernando negou, inventou desculpas, tentou manipular a situação, mas a professora tinha provas. E no final, quando ele percebeu que não tinha mais como fugir, Fernando desmoronou. Chorou, pediu desculpas, prometeu nunca mais fazer aquilo. Na época, Lúcia tinha me dito: ele tem um lado bom, Paulo, mas ele também tem um lado fraco que cede à tentação. A gente precisa ficar de olho. Será que aquele lado bom ainda existia? Será que em algum lugar dentro daquele homem frio ainda havia um resto do menino que eu conhecia? Fernando, comecei, a voz mais calma agora. Você lembra quando você tinha uns 10 anos e a gente foi pescar no Rio São Francisco? Ele não respondeu, mas vi seus olhos se moverem ligeiramente, como se a memória tivesse sido acionada contra sua vontade. Você pegou um peixe grande, lembra? E ficou tão feliz que pulou dentro do rio de roupa e tudo. Sua mãe ficou brava, mas eu ri tanto que chorei. E você falou que aquele tinha sido o melhor dia da sua vida. O silêncio dentro do carro mudou de qualidade. Ainda era tenso, mas havia algo mais. Uma rachadura na armadura que Fernando tinha construído ao redor de si mesmo. Eu me lembro. Ele disse baixinho, quase contra a vontade. E lembra quando sua mãe ficou doente? Quando descobrimos o câncer e os médicos disseram que ela tinha pouco tempo? Você foi lá no hospital todo dia durante 3 semanas. Você segurava a mão dela, lia para ela, ficava lá mesmo quando ela já nem reconhecia mais ninguém. Isso também foi você, Fernando. Aquele homem também era você. Vi um músculo se contrair no rosto dele. Isso foi há muito tempo, pai. Foi há 3 anos, filho. 3 anos. Você mudou tanto assim em tão pouco tempo? O dinheiro vale mais do que tudo que a gente construiu como família? Você não entende. A voz dele estava menos firme agora. As coisas são diferentes agora. Eu tenho responsabilidades, compromissos. Eu também tinha responsabilidades quando você era criança. Eu tinha que colocar comida na mesa, pagar as contas, dar educação para você e para o Pedro. Mas eu nunca pensei em abrir mão da minha humanidade por causa disso. Eu nunca olhei para vocês como um peso ou como uma fonte de recursos. Vocês eram meus filhos. São meus filhos. Fernando reduziu a velocidade. Não muito, mas o suficiente para eu notar. Continuei falando, sentindo que talvez, só talvez, eu estivesse alcançando alguma coisa dentro dele. Você tem 2 filhos, Fernando. O Gustavo e a Beatriz. Eles têm 12 e 9 anos, se não me engano. Você quer que eles cresçam e façam com você o que você está fazendo comigo? Você quer que eles olhem para você daqui a 30 anos e vejam apenas uma fonte de dinheiro? Eu vou educar eles direito. Não vai acontecer isso. Foi o que eu pensei também. Eu achei que tinha educado você direito, mas de alguma forma, no meio do caminho, alguma coisa se perdeu. E eu me pergunto todos os dias onde foi que eu errei. Você não errou, pai. A voz dele saiu tensa, carregada de uma emoção que ele estava tentando conter. Você e a mãe foram bons pais. Mas o mundo lá fora não é como dentro de casa. O mundo é cruel, competitivo. E eu aprendi que para sobreviver, às vezes você tem que fazer coisas que não são bonitas. Sobreviver. Filho, você tem uma casa de $500 mil, carro importado, escritório próprio. Isso não é sobreviver. Isso é ambição descontrolada. E você está disposto a destruir seu próprio pai por causa dela. O carro estava indo cada vez mais devagar. Fernando parecia estar em conflito interno, dividido entre o plano que havia elaborado tão cuidadosamente e alguma coisa que minhas palavras estavam despertando nele. De repente, Fernando saiu da rodovia principal e entrou em uma estrada secundária de terra. Meu coração disparou. Será que ele tinha mudado de ideia sobre a clínica?
Será que agora estava me levando para algum lugar isolado onde ninguém me encontraria? Onde você está indo? Perguntei, tentando manter a voz calma apesar do pânico crescente. Eu não sei, pai. Eu só preciso de um minuto para pensar. Ele parou o carro debaixo de uma árvore grande, desligou o motor e ficou ali, as mãos ainda no volante, olhando para frente sem realmente ver nada. O silêncio se estendeu por 1, 2, 3 minutos. Eu não disse nada, com medo de quebrar aquele momento, de empurrá-lo de volta para a determinação fria que ele tinha demonstrado antes. Finalmente ele falou, a voz baixa, quase um sussurro. Quando a mãe morreu, alguma coisa em mim morreu também. Não respondi, apenas escutei. Eu sempre achei que teria mais tempo para ficar rico, para impressioná-la, para mostrar que eu tinha valido a pena, que todo o sacrifício que vocês fizeram não foi em vão. Mas ela morreu antes. E de repente eu percebi que nada do que eu tinha conseguido importava. O escritório, os clientes importantes, o carro. Ela não estava lá para ver, e não importava. Ela via, filho. E ela estava orgulhosa de você. Mas não por causa do dinheiro. Era por causa do homem que você era. Que eu era. Ele riu amargamente. Passado. Porque o homem que eu sou hoje, eu não sei se ela ficaria orgulhosa dele. Nunca é tarde para mudar, Fernando. Ele virou para mim, e pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, eu vi lágrimas nos seus olhos. Eu já fui longe demais, pai. Eu falsifiquei documentos. Eu paguei um médico para mentir. Eu consegui uma ordem judicial baseada em fraude. Se eu voltar atrás agora, eu posso perder tudo. Minha licença de advogado, minha reputação, talvez até ir preso. E se você não voltar atrás, você perde algo muito mais importante. Você perde sua alma, Fernando. Você vira o tipo de pessoa que sua mãe teria vergonha de chamar de filho. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Grandes, pesadas, carregadas de anos de ambição, de pressão, de escolhas erradas. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Não era a choradeira manipuladora de alguém tentando ganhar simpatia. Era a quebra de um homem que tinha se perdido e finalmente estava percebendo o quanto. Estendi a mão e toquei seu ombro. Ele se encolheu com o toque como se não merecesse, mas não se afastou. Eu estraguei tudo. Ele disse entre soluços. Eu estraguei tudo e não tem como voltar atrás. Sempre tem como voltar atrás, filho. Pode não ser fácil, pode ter consequências, mas sempre tem. Minha própria voz estava embargada agora. Você acha que eu quero ver meu filho na cadeia? Você acha que eu quero te destruir? Tudo que eu sempre quis foi que você fosse feliz. Feliz de verdade. Não essa felicidade falsa que vem de coisas materiais. Fernando respirou fundo várias vezes, tentando se recompor. Limpou as lágrimas com as costas da mão, como fazia quando era criança e não queria que ninguém o visse chorando. O que eu faço agora, pai? A pergunta veio com uma vulnerabilidade que eu não ouvia na voz dele há anos. Primeiro, você para com essa loucura de me levar para uma clínica. Segundo, a gente vai atrás de desfazer o estrago que você fez. E terceiro, você vai ter que encarar as consequências dos seus atos. Mas eu vou estar do seu lado. Porque é isso que pais fazem. Mesmo quando os filhos erram feio, a gente não abandona. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, o rosto marcado por uma mistura de alívio e medo. Eu não mereço isso, pai, depois de tudo que eu fiz. Ninguém merece nada, Fernando. A vida não é sobre merecer, é sobre escolhas. E você tem uma escolha agora. Continuar nesse caminho que vai te destruir por dentro, ou dar meia volta e tentar consertar as coisas. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a paisagem rural ao redor. Um boi pastava tranquilamente em um campo próximo. Uma garça branca voava abaixo sobre um pequeno riacho. A vida seguindo seu curso natural, simples, sem as complicações que os humanos insistem em criar. Eu vou ligar para o Pedro, Fernando disse finalmente. Vou contar tudo para ele. E a gente vai ver como resolver isso. Senti um peso enorme sair dos meus ombros.
Não estava tudo resolvido, longe disso. Mas pelo menos o pior tinha sido evitado. Pelo menos meu filho tinha voltado, mesmo que só um pouco. Fernando pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número do irmão. Pedro atendeu imediatamente, a voz tensa. Fernando, onde você está? O que você fez com o pai? Eu estou aqui, filho, disse pegando o celular da mão de Fernando. Está tudo bem. Ou pelo menos vai ficar. Pai, graças a Deus, eu já estava a caminho. Eu pensei que... Eu sei o que você pensou. E você estava certo em pensar. Mas as coisas mudaram. Seu irmão, ele voltou. Olhei para Fernando enquanto falava. Ele tinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas no colo, parecendo um menino que tinha sido pego fazendo algo errado e estava esperando o castigo. Me passa ele, disse Pedro, a voz ainda carregada de raiva. Estendi o telefone para Fernando. Ele hesitou por um momento antes de pegar. Alô, Pedro. Não pude ouvir o que Pedro estava dizendo do outro lado, mas, pela expressão de Fernando, não eram palavras gentis. Ele apenas escutou, balançando a cabeça de vez em quando, aceitando a bronca, a raiva justificada do irmão. Eu sei, Fernando disse finalmente. Eu sei que não tem desculpa. Eu não sei o que deu em mim. Não, isso é mentira. Eu sei o que deu. Ganância. Medo de perder o padrão de vida. Fraqueza. Ele pausou, escutando novamente. Sim, eu estou disposto a consertar. Vou fazer o que for preciso. A conversa durou mais alguns minutos. No final, Fernando desligou e me devolveu o celular. Ele quer que a gente volte para Belo Horizonte. Ele já ligou para um advogado amigo dele, especializado em direito de família. A gente vai ter que entrar com um pedido de anulação de todos os documentos que eu falsifiquei. E eu vou ter que confessar o que fiz. As consequências podem ser graves, Fernando. Você entende isso? Eu entendo, pai, mas o Pedro falou uma coisa que fez sentido. Ele disse, é melhor pagar pelo que você fez do que ter que carregar para sempre o peso de ter destruído nosso pai. E ele está certo. Fernando ligou o carro novamente e fez o retorno na estrada de terra. Voltamos para a rodovia principal, mas dessa vez no sentido contrário, de volta para Belo Horizonte. A tensão dentro do carro era diferente agora. Ainda havia medo, incerteza sobre o futuro, mas não havia mais aquela frieza calculista, aquela sensação de estar sendo levado para o matadouro. Aproveitei o tempo de silêncio para processar tudo o que tinha acontecido. Quão perto eu tinha chegado de perder tudo. Minha liberdade, minha dignidade, minha sanidade. E tudo pelas mãos de alguém que eu tinha gerado, criado, amado incondicionalmente. Pai, a voz de Fernando me tirou dos pensamentos. Como você consegue não me odiar agora? Pensei cuidadosamente antes de responder. Ódio é fácil, Fernando. Qualquer um consegue odiar. O difícil é amar quando a pessoa não merece. É perdoar quando a ferida ainda está sangrando. Sua mãe me ensinou isso. Ela dizia que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu escolho não me envenenar. Mas eu ia te trancar em uma clínica psiquiátrica. Ia te drogar, tirar tudo de você. Ia. Passado, você não fez. No último momento, alguma coisa dentro de você acordou. O menino que eu criei ainda estava lá, enterrado debaixo de todo esse lixo de ambição e medo. E esse menino escolheu fazer a coisa certa. Chegamos em Belo Horizonte no final da tarde. O céu estava tingido daquele laranja profundo que só Minas sabe fazer. Fernando me levou direto para a casa do Pedro, que ficava em um bairro simples na região norte da cidade. Era uma casa pequena, com um jardim na frente cheio de flores que a esposa do Pedro cultivava. Pedro estava na porta esperando. Quando viu o carro chegar, seu rosto era uma mistura de alívio por me ver bem e raiva contida ao ver Fernando. Saímos do carro e Pedro veio direto para mim, me abraçando com força. Pai, eu pensei que tinha perdido você, ele disse, a voz embargada. Ainda não, filho. Ainda não. Segurei ele com força, sentindo a segurança daquele abraço. Então Pedro se virou para Fernando. Os dois irmãos se encararam por um longo momento. Eu podia sentir a tensão no ar, anos de diferenças, de ciúmes não ditos,
de caminhos divergentes, tudo concentrado naquele olhar. Eu não tenho palavras para você, Pedro disse finalmente. Eu não consigo entender como alguém pode fazer o que você planejou fazer. Eu também não consigo mais entender, Pedro. Eu sei que desculpas não vão consertar nada. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Compensar? Como você compensa tentar destruir a vida do nosso pai? Não pode. Eu interrompi. Ele não pode compensar, Pedro. O que ele fez foi horrível, mas ele voltou atrás. E agora ele vai ter que encarar as consequências. Mas eu não quero que vocês dois se destruam por causa disso. Vocês são irmãos. E um dia, quando eu não estiver mais aqui, vocês só vão ter um ao outro. Pedro respirou fundo, claramente tentando controlar a raiva. Vamos entrar. O Dr. Henrique, o advogado, já está lá dentro esperando. Entramos na sala simples mais aconchegante da casa de Pedro. Um homem de uns 50 anos, com óculos e uma pasta de documentos, estava sentado no sofá. Ele se levantou quando nos viu. Senhor Paulo, imagino. Meu nome é Henrique Alves. Sou advogado e amigo do Pedro há muitos anos. Ele apertou minha mão com firmeza. Depois olhou para Fernando. E você deve ser o Fernando. Fernando acenou com a cabeça, visivelmente desconfortável. Bom, vamos direto ao ponto, disse Dr. Henrique, ajeitando os óculos. Pedro me contou a situação. Preciso que o senhor Fernando me conte exatamente tudo o que foi feito. Quais documentos foram falsificados, quem foi pago, que instâncias judiciais foram acionadas. Tudo. Fernando se sentou e começou a contar. Sua voz era baixa, envergonhada, mas ele não omitiu nada. Contou como há 4 meses tinha começado a planejar tudo. Como tinha pesquisado sobre processos de interdição. Como tinha encontrado um médico psiquiatra inescrupuloso disposto a assinar laudos falsos por R$ 10.000. O nome dele é Dr. Maurício Teixeira. Ele tem um consultório na Savassi. Eu fui até ele com uma história sobre você estar tendo problemas de memória, pai. Levei uns vídeos que eu mesmo encenei, onde eu te fazia perguntas e editava suas respostas para parecer que você estava confuso. Ele nem se deu ao trabalho de te examinar pessoalmente. Só assinou os laudos. Dr. Henrique anotava tudo meticulosamente. E o processo de interdição? Como conseguiu? Entrei com o processo no fórum de Contagem, não aqui em BH. Sabia que tinha menos chance de cruzar com algum conhecido. Juntei os laudos falsos, declarações de vizinhos que eu inventei, contas médicas de consultas que nunca aconteceram. Paguei também um oficial de justiça para acelerar a tramitação. R$ 2.000. Cada revelação era como uma facada. Não apenas pela traição em si, mas pela meticulosidade, pelo planejamento frio, pela quantidade de leis que Fernando tinha quebrado, pela quantidade de pessoas que tinha corrompido. E a clínica? Perguntou o Dr. Henrique. É uma clínica particular em Ibirité. Centro Psiquiátrico Vale da Paz. Eu já tinha pago a entrada R$ 15.000 para garantir uma vaga. O diretor lá, um tal de Dr. Silveira, ele não faz muitas perguntas. Se você chega com os documentos certos e o dinheiro na mão, ele interna quem você quiser. Pedro soltou um palavrão baixinho. Dr. Henrique continuou impassível, apenas anotando. Eu estava em estado de choque. Não pela descoberta em si, já que Pedro tinha me contado o básico no telefone, mas pelos detalhes, pela extensão da corrupção, pela rede de cumplicidade que Fernando tinha tecido. Alguma dessas pessoas sabe que os documentos eram falsos? Perguntou o advogado. O médico sabe, ele sabia que estava assinando laudos sem ter examinado o paciente. O oficial de justiça provavelmente suspeitava, mas se fez de cego pelo dinheiro. O diretor da clínica, acho que ele preferia não saber. Tudo bem. Vou precisar de cópias de todos os documentos que você tem relacionados a isso. Extratos bancários mostrando os pagamentos, e-mails, mensagens, tudo. Fernando acenou. Eu vou dar tudo. Eu só quero consertar isso. Consertar vai ser complicado, disse Dr. Henrique com franqueza. O senhor cometeu vários crimes, falsificação de documento, corrupção ativa, fraude processual. No mínimo vai responder a um processo ético na OAB
E provavelmente vai perder sua licença de advogado por alguns anos. Na esfera criminal, dependendo do promotor, pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. O rosto de Fernando empalideceu. A realidade do que ele tinha feito e das consequências que enfrentaria finalmente estava se materializando de forma concreta. 6 anos de prisão. É uma possibilidade, disse Dr. Henrique. Mas tem atenuantes. O senhor não consumou o crime, voltou atrás por conta própria, está disposto a colaborar, vai devolver todo o dinheiro. E a vítima, seu pai, não quer processá-lo criminalmente. Correto, Sr. Paulo? Todos os olhos se viraram para mim. Respirei fundo. Essa era a pergunta que eu sabia que viria, mas que eu não tinha certeza de como responder. Eu quero justiça. Comecei devagar. Mas não quero vingança. Não quero ver meu filho na cadeia se houver outra forma. Ele errou. Errou muito. Mas ele voltou atrás. Ele está disposto a consertar. Isso tem que contar para alguma coisa. Vai contar sim, garantiu Dr. Henrique. Mas o senhor precisa entender que mesmo que o senhor não queira processá-lo, o Estado pode decidir processar de qualquer forma. Quando crimes assim vêm à tona, especialmente envolvendo corrupção de funcionários públicos e médicos, o Ministério Público costuma agir. Então, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? O senhor pode dar um depoimento favorável. Pode confirmar que houve arrependimento eficaz, que não houve dano consumado, que há reconciliação familiar. Tudo isso pesa. Não garante que ele não será punido, mas ameniza bastante. Fernando estava com a cabeça entre as mãos. Quando falou, sua voz estava embargada. Eu não mereço isso, pai. Não mereço que você me ajude depois do que eu fiz. Provavelmente não merece mesmo. Concordei, e vi ele encolher com as palavras. Mas família não é sobre merecer, Fernando. É sobre escolher amar mesmo quando é difícil. Sua mãe me ensinou isso. Pedro, que tinha ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou. Sua voz era dura, sem a simpatia que a minha tinha. Eu não sou tão generoso quanto o pai. Você vai ter que me provar que mudou de verdade, Fernando. E não vai ser fácil. Pode levar anos. Talvez eu nunca confie em você de novo. Eu entendo. Fernando disse baixinho. Eu aceito isso. Bom, disse Dr. Henrique fechando sua pasta. Vamos fazer o seguinte. Amanhã de manhã, o Sr. Fernando vai comigo até o Fórum de Contagem. Vamos protocolar um pedido de desistência do processo de interdição, junto com uma confissão detalhada de tudo o que foi feito. Vou entrar também com representação contra o médico e o oficial de justiça na corregedoria. E vamos ver o que o Ministério Público decide fazer. E a clínica? Perguntei. Vou oficiar a clínica informando que qualquer tentativa de internação do Sr. Paulo seria ilegal. E vou acionar o Conselho Regional de Medicina sobre as práticas do Dr. Silveira. Uma clínica que interna pessoas sem avaliação adequada não pode continuar operando. Era muito para processar de uma vez. Apenas algumas horas atrás, eu estava dentro de um carro sendo levado para o que seria meu cárcere. Agora estava sentado na sala do meu filho mais novo, cercado por pessoas tentando desfazer uma teia de crimes que meu filho mais velho tinha tecido. Pai, você vai ficar aqui em casa essa noite, disse Pedro. Amanhã a gente resolve os próximos passos. Mas hoje você precisa descansar. Pelo que o Fernando me contou, você nem almoçou direito. Era verdade. Meu estômago roncava, mas a tensão do dia tinha suprimido qualquer sensação de fome. A esposa de Pedro, Marina, apareceu da cozinha com um prato de comida. Fiz uma galinha com quiabo e angu. Sei que o senhor gosta. O cheiro da comida caseira me trouxe uma onda de emoção. Comida simples, feita com carinho. Em uma casa modesta, mas cheia de amor. Tudo tão diferente do mundo de aparências e frieza em que Fernando tinha se perdido. Jantamos em silêncio relativo. Fernando mal tocou na comida. Pedro comia mecanicamente, ainda processando tudo. Eu tentei comer devagar, mas cada garfada parecia pesada. Dr. Henrique se despediu após o jantar, lembrando Fernando de estar em seu escritório às 8 da manhã. E traga tudo.
Absolutamente todos os documentos, e-mails, comprovantes de pagamento. Não esconda nada, porque se o promotor descobrir algo que você omitiu, vai pesar muito contra você. Após a saída do advogado, os três ficamos na sala. Marina tinha levado os filhos, 2 meninos de 7 e 10 anos, para o quarto. Era melhor que não presenciassem aquilo. Onde eu vou dormir? Fernando perguntou baixinho. Pedro olhou para ele com frieza. Não aqui. Você pode ir para um hotel ou para sua casa. Pedro, eu intervim. Ele pode ficar, tem o sofá da sala. Pai, com todo respeito, ele não merece sua hospitalidade. Não depois do que planejou fazer. Eu sei que não mereço, Pedro, Fernando disse. Eu vou para um hotel. Não, insisti. Não vamos começar a nos separar agora. Se tem alguma chance de essa família se curar, começa hoje aqui. Fernando dorme no sofá, e amanhã a gente acorda e enfrenta o que tem que ser enfrentado. Juntos. Pedro não gostou, mas não discutiu. Fernando acenou em agradecimento silencioso. Marina trouxe lençóis e um travesseiro, entregando-os a Fernando sem dizer nada. A frieza dela era eloquente. Fui para o quarto de hóspedes que Pedro mantinha para quando eu ia visitá-lo. Era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro e um guarda-roupa antigo. Mas tinha uma foto de Lúcia na mesinha de cabeceira. Pedro sempre mantinha uma foto da mãe em todos os cômodos da casa. Deitei na cama e olhei para aquela foto. Lúcia sorria, como sempre. Era uma foto de uns 10 anos atrás, em um churrasco de família. Ela estava ao meu lado, com aquele vestido florido que ela adorava, e os 2 meninos atrás de nós. E aí, amor? Sussurrei para a foto. Vivemos um dia e tanto hoje. Quase perdi tudo. Quase perdi até a mim mesmo. Mas o Fernando voltou. Não sei se completamente, não sei se para sempre, mas hoje ele voltou. Será que tem salvação para ele? Claro que não houve resposta. Mas eu podia imaginar o que Lúcia diria. Ela sempre acreditou na redenção das pessoas. Sempre achou que ninguém estava completamente perdido. Peguei meu celular e olhei as mensagens. Tinha várias do Pedro durante o dia, progressivamente mais desesperadas. Pai, onde você está? Pai, por favor, responde. Pai, estou indo te buscar. Fernando, se você machuca nosso pai, eu juro que... Respondi. Está tudo bem, filho. Durma tranquilo. Amanhã conversamos mais. A resposta veio rápida. Não consigo dormir. Fico pensando no que poderia ter acontecido. Pai, eu quase te perdi hoje. Mas não perdeu. Estou aqui. Estamos todos aqui. E vamos ficar bem. Não consegui dormir muito. Cada vez que fechava os olhos, via cenas do dia passando como um filme. A cara de Fernando quando me buscou de manhã. O momento da ligação do Pedro. A sensação de desespero no posto de gasolina quando ninguém acreditou em mim. A frieza de Fernando dizendo que eu não precisaria do dinheiro na clínica. E depois, a quebra. As lágrimas dele. O momento em que o filho que eu conhecia voltou. Às 3 da manhã, desisti de dormir e fui até a cozinha tomar água. Para minha surpresa, Fernando estava lá, sentado à mesa no escuro, olhando para o nada. Não consegue dormir? Perguntei. Ele se assustou com minha voz, como se estivesse tão perdido em pensamentos que não tinha me ouvido chegar. Não, pai. Não consigo. Fico pensando em tudo. No que eu fiz. No que eu quase fiz. Em como eu me transformei nesse monstro. Sentei na cadeira ao lado dele. Você não é um monstro, Fernando. Monstros não têm remorso. Monstros não voltam atrás. Mas eu quase não voltei. Se você não tivesse falado daquele dia no Rio, da mãe no hospital, eu teria te entregue naquela clínica. Eu teria destruído você e provavelmente teria dormido tranquilo naquela noite, convencendo a mim mesmo de que tinha feito a coisa certa. Mas você não fez. Isso tem que contar. Conta pra quê, pai? Eu continuo sendo alguém que foi capaz de planejar isso tudo. O que me diz que daqui a alguns anos, quando a poeira baixar, eu não vou fazer algo igualmente horrível. Quando eu olho para mim mesmo agora, eu não reconheço quem eu sou. Ficamos em silêncio por um momento. Através da janela da cozinha, podia ver a rua vazia, iluminada por um único poste de luz.
Um cachorro vira-lata passava, farejando o chão em busca de comida. Você quer saber o que eu acho? Comecei. Eu acho que você se perdeu. Acontece. As pessoas se perdem. Elas entram em caminhos que parecem levar para algum lugar bom, mas na verdade só as afastam do que realmente importa. Você ficou obcecado com sucesso, com dinheiro, com status. E essas coisas são como drogas. Quanto mais você tem, mais você quer. E você perde a noção de que está sacrificando. Eu sacrifiquei tudo, pai. Minha relação com você, com o Pedro, com meus próprios filhos. A Márcia está pensando em se separar. Ela não sabe de nada disso ainda, mas já estava insatisfeita com quem eu me tornei. Dizia que eu era frio, distante, que só pensava em trabalho. E ela estava certa. Então muda. Como? Como eu simplesmente mudo? Não é assim que funciona. Não, não é simples. Vai ser difícil. Vai doer. Você vai ter que abrir mão de coisas. Vai ter que encarar consequências. Vai ter que reconstruir confiança que você quebrou. Mas é possível. Eu sei que é. Fernando passou as mãos pelo rosto cansado. O que vai acontecer comigo, pai? De verdade. O advogado falou de prisão, de perder minha licença da OAB. Se isso acontecer, eu perco tudo. O escritório, os clientes, a renda. Como eu vou sustentar minha família? A mesma forma que eu sustentei vocês quando vocês eram pequenos. Trabalhando. Pode não ser o trabalho glamuroso que você está acostumado, mas é honesto. E no fim do dia, você consegue olhar no espelho sem sentir vergonha. Eu não sei fazer outra coisa, pai. Eu sou advogado. É tudo que eu conheço. Então você aprende. Eu tinha 40 anos quando a fábrica onde eu trabalhava fechou. Passei 6 meses desempregado. Sua mãe grávida do Pedro, você com 4 anos. Achei que o mundo tinha acabado. Mas aí eu aprendi a fazer manutenção predial. Não era o que eu queria, mas pagava as contas. A gente sobrevive, Fernando. Sempre sobrevive. Ele ficou olhando para as próprias mãos. Mãos que nunca tinham conhecido trabalho braçal, que só conheciam teclados de computador e canetas caras. E a Márcia? Como eu conto para ela? Como eu olho nos olhos dos meus filhos e explico que o pai deles é um criminoso? Com honestidade. Você conta a verdade. Conta que você errou, que errou feio, mas que está tentando consertar. Seus filhos são pequenos ainda, não vão entender tudo agora, mas um dia vão. E vão respeitar o fato de que você teve coragem de admitir seus erros e tentar ser melhor. Servimos água para nós dois e ficamos ali, pai e filho, na cozinha escura da casa de Pedro, conversando como não conversávamos há anos. Fernando me contou sobre as pressões no escritório, sobre clientes exigentes, sobre processos que tinha que ganhar a qualquer custo. Contou sobre a sensação constante de estar correndo atrás de algo que ele nunca alcançava. Sobre a insônia, a ansiedade, os remédios que tinha começado a tomar. Eu apenas escutei. Às vezes é só isso que um filho precisa. Alguém que escute sem julgar, sem interromper, sem dar soluções prontas. E percebi que talvez eu tivesse falhado nisso nos últimos anos. Estava tão preso na minha própria solidão após a morte de Lúcia, que não tinha percebido que Fernando estava se afogando. Pai, me desculpa por ter te colocado através disso, ele disse quando o céu começou a clarear lá fora. Não só por hoje, mas por todos esses anos de distância, de frieza. Você e a mãe mereciam melhor. Todos nós poderíamos ter feito melhor, filho. Eu também. Mas o que passou, passou. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Às 7 da manhã, Pedro acordou e nos encontrou na cozinha. Ele olhou surpreso para nós dois ali, mas não disse nada. Apenas começou a fazer café. O aroma forte preencheu a cozinha, trazendo uma sensação de normalidade em meio a todo o caos. Marina apareceu logo depois com os meninos Guilherme e Rafael. Eles correram para mim com abraços. Vovô, você vai ficar aqui com a gente? Só hoje, campeões. Só hoje. Mas por que você não fica sempre? A gente tem espaço. Pedro desviou a conversa mandando os meninos escovarem os dentes. Marina serviu o café da manhã.
Pão francês, manteiga, queijo, bolo de fubá. Tudo simples, tudo gostoso, tudo feito com carinho. Fernando comeu pouco, claramente ansioso com o que estava por vir. Às 7h45 ele se levantou. Preciso ir. O Dr. Henrique me pediu para estar lá às 8. Você quer que eu vá junto? Ofereci. Não, pai. Isso eu preciso fazer sozinho. Mas, obrigado. Por tudo. Ele se despediu e saiu. Pedro observou pela janela até o carro dele desaparecer na esquina. Você acha mesmo que ele mudou, pai? Ou isso é só culpa momentânea que vai passar? Eu não sei, filho. Honestamente não sei. Mas eu quero acreditar que sim. E vou dar a ele a chance de provar. Você é bom demais, sempre foi. A mãe também era assim. Eu não herdei isso. Eu sou mais rancoroso. Sorri. Não tem problema ser rancoroso. Só não deixe o rancor te consumir. Sua mãe dizia que rancor é como braseiro. Mantém você aquecido, mas no final só te queima por dentro. Pedro riu pela primeira vez desde que tudo aquilo começou. A mãe tinha cada frase, né? Para toda situação ela tinha uma sabedoria pronta. Era o dom dela. Ela via as coisas de um jeito que a gente não via. Passamos o resto da manhã conversando sobre Lúcia, relembrando histórias, rindo de momentos engraçados, nos emocionando com momentos tristes. Era uma forma de cura, percebo agora. De lembrar que, apesar de todo o caos recente, ainda havia amor naquela família. Ainda havia memórias boas que valiam a pena preservar. Por volta das 11 da manhã, Fernando ligou. Sua voz estava cansada, mas havia uma leveza nela que não existia antes. Pai, está feito. Protocolamos o pedido de desistência do processo de interdição. O juiz já determinou o arquivamento, e entramos com a representação contra o médico e o oficial de justiça. Agora é esperar para ver o que o Ministério Público vai fazer comigo. E como você está se sentindo? Assustado, mas aliviado também. É estranho. Pela primeira vez em meses eu consigo respirar direito. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e apreensão. Fernando voltou para casa e contou tudo para Márcia. Segundo ele, ela chorou muito, gritou bastante, mas no final disse que ficaria ao lado dele, contanto que ele realmente mudasse. Os filhos não ficaram sabendo dos detalhes, apenas que o papai tinha feito algumas coisas erradas e precisava consertar. Uma semana depois, o Ministério Público chamou Fernando para depor. Eu fui junto com Pedro e Dr. Henrique. Promotor, um homem sério de uns 50 anos, ouviu toda a história com atenção. Fez perguntas duras, diretas, que deixaram Fernando visivelmente desconfortável. No final, o promotor disse: Olha, senhor Fernando, o que o senhor fez é grave. Muito grave. Falsificação de documentos, corrupção, fraude processual. Normalmente eu ofereceria denúncia sem pensar duas vezes. Mas há atenuantes importantes aqui. O senhor não consumou o crime. Voltou atrás espontaneamente. A vítima não quer processá-lo. E o senhor está colaborando plenamente. Vou propor um acordo. Suspensão condicional do processo por 2 anos. Se durante esse período o senhor não cometer nenhum crime, prestará serviços à comunidade e mantiver bom comportamento, o processo é arquivado. Mas uma condição: o senhor aceita a suspensão da sua licença da OAB por 3 anos. Fernando empalideceu. 3 anos sem poder advogar. Era muito tempo, mas era melhor que prisão. Eu aceito, ele disse. Quando saímos do Ministério Público, Fernando estava visivelmente abalado. 3 anos, pai. Como eu vou sobreviver 3 anos sem trabalhar na minha profissão? Do mesmo jeito que milhões de pessoas sobrevivem quando perdem o emprego. Você se reinventa. Você encontra outro caminho. Mas eu estudei tanto para ser advogado. É a única coisa que eu sei fazer. Pedro, que tinha ficado quieto durante todo o processo, finalmente falou. Então é hora de aprender coisas novas. E quem sabe, descobrir que há mais na vida do que processos e tribunais. Nas semanas seguintes, acompanhei Fernando tentando se ajustar à nova realidade. Ele teve que fechar o escritório, demitir os funcionários,
explicar aos clientes o que tinha acontecido. Foi humilhante, ele me contou, mas necessário. Tentou alguns trabalhos, vendedor em uma loja de roupas. Não durou uma semana. Garçom em um restaurante. 3 dias. Ele não estava acostumado com trabalho braçal, com horários rígidos, com receber ordens de pessoas que ele considerava inferiores. Foi Pedro quem deu a solução. Por que você não vem dar aula comigo? A escola está precisando de professor de história. Não paga bem, mas paga. E vai te fazer bem sair da sua bolha e ver como a maioria das pessoas vive. Fernando hesitou, mas acabou aceitando. Começou como professor substituto, ganhando menos em um mês do que costumava ganhar em um dia no escritório. Mas algo interessante começou a acontecer. 2 meses depois de começar a dar aulas, Fernando apareceu na minha casa. Era uma tarde de sábado, e eu estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha. Abri, e lá estava ele, com uma aparência bem diferente. Sem o terno engomado, sem o relógio caro. Vestia jeans, uma camisa simples, tênis. Parecia mais novo, de alguma forma. Menos tenso. Oi, pai, posso entrar? Claro, filho, a casa ainda é sua também. Entramos e sentamos na varanda, o lugar favorito de Lúcia. Fernando ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para o quintal onde ele e Pedro costumavam brincar quando crianças. Eu queria te contar uma coisa, ele começou. Na semana passada, eu estava dando aula sobre a Constituição Brasileira, falando sobre direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, essas coisas. E um aluno levantou a mão e perguntou: Professor, se todo mundo tem direito à dignidade, por que tem tanta gente sendo tratada sem dignidade? Ele pausou, os olhos marejados. E eu pensei em você, pai. Pensei em como eu estava planejando tirar sua dignidade. Como eu ia te trancar em uma clínica, te drogar, te transformar em uma casca vazia. E percebi que eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu ensinava meus alunos a desprezar. E o que você respondeu para o aluno? Eu disse a verdade. Contei que as leis são bonitas no papel, mas que as pessoas nem sempre as respeitam. E que até pessoas que deveriam saber melhor, como advogados, como eu, às vezes traem esses princípios por ganância ou medo. Vi alguns alunos olhando estranho, se perguntando se eu estava falando de mim. E sabe de uma coisa? Eu espero que estivessem. Porque é verdade. Sorri. Você está aprendendo, filho. Está lento, mas está aprendendo. Ele riu. Uma risada genuína que eu não ouvia há anos. É estranho, pai. Eu ganho 1/4 do que ganhava antes. Dirijo um carro velho emprestado porque tive que vender o meu para pagar dívidas. Moro em uma casa menor porque tive que vender a outra. Mas sabe, eu durmo melhor agora. Não tenho mais aquela ansiedade constante, aquele medo de perder tudo. É porque você já perdeu tudo material. E descobriu que ainda sobreviveu. Isso liberta. A Márcia está mais feliz também. Ela diz que finalmente voltou a reconhecer o homem com quem se casou. E os meninos? Pai, eu estou conhecendo meus próprios filhos. De verdade. Antes eu só via eles nos finais de semana. E mesmo assim, metade do tempo eu estava no celular resolvendo coisas do trabalho. Agora eu janto com eles todo dia. Ajudo com o dever de casa. Assisto desenho animado junto. É tão simples, mas faz tanta diferença. E o Pedro? Vocês têm conversado? Fernando ficou sério. Um pouco. Ele ainda está magoado. Com razão. Mas estamos tentando. No mês passado, eu o convidei para tomar uma cerveja. Conversamos pela primeira vez em anos, de verdade. Sem brigas sobre dinheiro, sobre escolhas de vida, sobre quem é o filho melhor. Só 2 irmãos conversando. E sobre o que vocês conversaram. Sobre a mãe, principalmente. Sobre como sentimos falta dela. Sobre como as coisas teriam sido diferentes se ela ainda estivesse aqui. Ele acha que ela teria me impedido de fazer o que eu fiz. Eu acho que ele está certo. Sua mãe tinha um jeito de nos manter no caminho certo. Sem gritar, sem brigar. Só com aquele olhar dela. Você sabia quando tinha decepcionado ela. E aquilo doía mais do que qualquer bronca. Eu lembro,
Fernando disse baixinho. Quando eu tinha uns 16 anos, eu menti para ela sobre onde eu estava indo. Disse que ia estudar na casa de um amigo, mas na verdade fui para uma festa. Ela descobriu. Não gritou, não me castigou. Só olhou para mim e disse: eu confiei em você, Fernando, e você jogou isso fora. Aquilo me destruiu. Chorei a noite toda. E você aprendeu a lição? Aprendi. Ou pelo menos achei que tinha aprendido. Mas de alguma forma, ao longo dos anos esqueci. Comecei a mentir para mim mesmo, dizendo que pequenas desonestidades eram necessárias, que todo mundo fazia, que era assim que o mundo funcionava. Até que as pequenas desonestidades viraram grandes crimes. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. Um beija-flor apareceu na varanda, sugando o néctar das flores que Lúcia tinha plantado anos atrás. Ela adorava beija-flores. Dizia que eles eram a prova de que coisas pequenas e frágeis podiam ter uma força incrível. Pai, eu queria te pedir uma coisa, Fernando disse, quebrando o silêncio. Pode falar. Eu queria que você voltasse a ir nas reuniões de família. Você praticamente sumiu depois que a mãe morreu. Eu sei que foi difícil, mas os meninos sentem sua falta. Eu sinto sua falta. E eu queria que a gente começasse a construir memórias novas, boas, para substituir essa memória horrível que eu criei. Senti os olhos marejarem. Eu ia gostar disso, filho. Ia gostar muito. Que tal domingo que vem? Eu faço um churrasco lá em casa. Nada fancy, só carne no sal, arroz, salada. E a gente passa a tarde jogando dominó, como antigamente. Dominó? Você lembra como jogar? Ele riu. Não, mas você pode me ensinar de novo. Aliás, tem muita coisa que eu preciso reaprender. Como ser filho, por exemplo. Naquela noite, depois que Fernando foi embora, sentei na sala e peguei o álbum de fotos da família. Fotos antigas, algumas em preto e branco, outras já desbotadas pelo tempo. Havia uma foto de quando Fernando nasceu. Eu segurava ele no colo, um bebê minúsculo, e tinha aquele olhar de pai de primeira viagem. Metade orgulho, metade terror de quebrar aquela criaturinha frágil. Outra foto mostrava Fernando com uns 5 anos, montado nos meus ombros em um parque. Ele tinha sorvete na cara e estava rindo. Eu também estava rindo. Éramos tão felizes naquele tempo, tão inocentes. Havia uma foto da formatura dele na faculdade. Fernando de beca segurando o diploma. Lúcia de um lado, eu do outro, Pedro atrás. Todos sorrindo. O mundo parecia cheio de possibilidades naquele dia. E depois, as fotos se tornavam mais raras. Fernando mais distante. Menos reuniões de família. Menos momentos capturados. Como se, ao se afastar fisicamente, ele também tivesse se afastado da documentação da nossa história familiar. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Como eu tinha chegado tão perto de perder não apenas minha liberdade e meus bens, mas minha própria identidade. Como meu filho tinha sido capaz de planejar minha destruição. E como, no último momento, alguma coisa dentro dele tinha acordado. Não era uma história bonita. Não era uma história que eu gostaria de contar para meus netos. Mas era nossa história. E de alguma forma, acredito que vamos sobreviver a ela. Lúcia sempre dizia que família não é sobre ser perfeito. É sobre ser perdoado. É sobre errar, cair, machucar uns aos outros e mesmo assim escolher ficar junto. Escolher tentar de novo. Escolher amar apesar de tudo. Fechei o álbum e olhei para o retrato dela na parede. Você está vendo isso tudo, amor? Nosso menino voltou. Não completamente, ainda está quebrado em alguns lugares. Mas voltou. E eu vou estar aqui para ajudá-lo a se reconstruir, do mesmo jeito que estive lá quando ele aprendeu a andar, quando caiu de bicicleta, quando sofreu sua primeira decepção amorosa. Porque é isso que pais fazem. A gente não desiste. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. Ainda havia um longo caminho pela frente. Fernando ainda tinha que cumprir suas obrigações com a justiça. Ainda tinha que ganhar de volta a confiança de Pedro, de Márcia, dos filhos.
Ainda tinha que provar que a mudança era real, e não apenas um arrependimento momentâneo. Mas pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, eu sentia esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse surgir de toda aquela escuridão. Domingo chegou com um céu azul típico de Minas Gerais. Acordei cedo, tomei meu café, vesti uma camisa que Lúcia tinha me dado e que eu guardava para ocasiões especiais. Peguei uma garrafa de vinho que tinha guardada e caminhei até a casa de Fernando. Ele tinha se mudado para um bairro mais simples, uma casa pequena mas aconchegante, com um quintal onde caberia bem um churrasquinho. Quando cheguei, Fernando já estava acendendo o carvão. Pedro chegou logo depois com Marina e os meninos. A tensão entre os irmãos ainda era palpável, mas havia um esforço consciente dos dois para serem cordiais. Márcia saiu de casa com uma bandeja de salgadinhos. "Oi, seu Paulo, que bom que o senhor veio." Ela me abraçou calorosamente. Sempre gostei da Márcia. Ela era uma mulher sensata, trabalhadora, que nunca tinha deixado o dinheiro subir a cabeça mesmo quando Fernando estava no auge do sucesso. Gustavo e Beatriz, os filhos de Fernando, correram para me abraçar. "Vovô, faz tanto tempo. Cadê os doces que o senhor sempre traz?" Ri e tirei do bolso alguns chicletes. "Só isso hoje, campeões. Mas prometo trazer doces na próxima." Os meninos saíram correndo para brincar com os primos no quintal. Os adultos ficaram ao redor da churrasqueira. Fernando temperava a carne com aquele cuidado que ele nunca tinha demonstrado antes. Cada movimento era deliberado, atencioso. Aprendi a fazer com um colega da escola. Ele explicou quando me viu observando. Ele faz os melhores churrascos que já comi. Simples, mas com técnica. Pedro ajudava a preparar a salada na cozinha. Quando voltou, trouxe cerveja para todo mundo. Brindamos. Um brinde silencioso, mas significativo. A mamãe ia adorar ver a gente aqui junto de novo, Pedro disse, a voz emocionada. "Ia sim", concordei. Ela sempre disse que não importa o quão longe a gente se afaste, no final a família tem que voltar a se encontrar. Fernando limpou a garganta. "Eu queria aproveitar que estamos todos aqui para dizer uma coisa." Ele olhou para Pedro, para Márcia, para mim. Eu passei os últimos meses pensando muito. Sobre quem eu era, sobre quem eu me tornei e sobre quem eu quero ser. E percebi que quase destruí a única coisa que realmente importa. Família. Pedro estava com os braços cruzados, o rosto ainda guardando alguma resistência, mas estava escutando. "Pedro, eu sei que não posso apagar o que fiz. Eu sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca se conserte completamente. Mas eu quero tentar. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Só estou pedindo uma chance de provar que posso ser melhor." O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Então Pedro respirou fundo. "Você machucou nosso pai, Fernando. Planejou tirar dele tudo que ele tinha de mais precioso. Sua liberdade, sua dignidade, sua identidade. Isso não é algo que se esquece da noite para o dia. Eu sei. Mas..." Pedro olhou para mim, depois de volta para Fernando. "Mas eu também vi você mudar nesses últimos meses. Vi você perder o orgulho, aceitar trabalhar em algo que antes considerava abaixo de você, passar tempo com seus filhos. E a mamãe sempre dizia que a gente não julga as pessoas pelo pior dia delas, mas pelo que elas fazem depois." Fernando tinha lágrimas nos olhos agora. "Obrigado, mano. Obrigado por não me dar as costas completamente. Não agradeça ainda. Você ainda tem muito a provar. Mas a gente é irmão, né? E irmão a gente não abandona. Aprendi isso com o pai." Os dois se abraçaram. Não foi um abraço completamente confortável. Ainda havia rigidez, mágoas não resolvidas. Mas era um começo. Um primeiro passo de uma jornada longa de reconstrução. Márcia limpou as lágrimas dos olhos. Marina também estava emocionada. Eu apenas observava, sentindo o coração cheio. Lúcia estaria tão orgulhosa daquele momento. A carne ficou pronta e nos sentamos todos à mesa. As crianças tagarelavam animadas, contando histórias da escola, brigando por causa de bobagens, rindo alto. Os adultos conversavam sobre coisas simples.
O tempo, as plantas do quintal, o time de futebol. Coisas normais, mundanas, perfeitas. 6 meses se passaram desde aquele domingo. O tempo tem uma forma curiosa de curar feridas. Não completamente, mas o suficiente para que a gente consiga andar sem mancar tanto. Fernando continuou dando aulas. Descobriu que tinha talento para ensinar, principalmente os alunos mais difíceis, aqueles que vinham de famílias complicadas. Eu entendo eles, ele me disse uma vez. Eu sei o que é sentir pressão, sentir que precisa ser alguém que você não é. Consigo falar com eles de um jeito que outros professores não conseguem. A escola ofereceu a ele um cargo permanente. O salário continuava sendo uma fração do que ele ganhava como advogado, mas era estável, honesto. Ele aceitou. Márcia voltou a trabalhar como enfermeira, algo que tinha abandonado quando Fernando começou a ganhar bem. É bom voltar a me sentir útil, ela me contou. E é bom saber que não dependemos só da renda dele. Torna tudo mais equilibrado. Pedro e Fernando começaram a se falar pelo telefone toda semana. Conversas curtas no começo, mas que foram ficando mais longas. Às vezes discutiam, velhos ressentimentos subindo à superfície, mas sempre terminavam a ligação dizendo: "Te amo, mano." Um hábito que Lúcia tinha insistido que eles adotassem quando eram adolescentes. Quanto a mim, voltei à minha rotina, mas agora enriquecida. As reuniões de família se tornaram mensais. Eu via meus netos crescerem, participava da vida dos meus filhos, sentia-me parte de algo novamente. Uma tarde, Fernando apareceu na minha casa com uma caixa. "Trouxe uma coisa para você, pai." Abri a caixa e dentro havia um tablet. "O que é isso?" "É para você fazer videochamadas com a gente. Principalmente quando não der para vir pessoalmente. Configurei tudo, é só apertar aqui e pronto." E coloquei todas as fotos da família aqui também. Fotos antigas que digitalizei, fotos novas. Pensei que você ia gostar de ter tudo em um lugar só. Fiquei mexendo no aparelho, vendo foto após foto. Lúcia jovem, bonita, sorridente. Os meninos pequenos. Momentos que eu tinha esquecido. Momentos que valiam a pena lembrar. "Tem uma pasta aqui chamada Para o Pai", Fernando disse, um pouco envergonhado. "São umas cartas que escrevi para você nos últimos meses. Coisas que queria dizer, mas não sabia como. Pensei em dar para você ler quando eu morrer. Mas aí pensei, por que esperar? Leia agora, enquanto eu ainda estou aqui para ver sua reação." Naquela noite, depois que Fernando foi embora, abri a pasta Para o Pai no tablet. Havia 12 cartas, todas datadas, começando uma semana depois daquele dia terrível na estrada. Li a primeira. "Pai, hoje faz uma semana desde o dia em que quase cometi o pior erro da minha vida. Acordo toda noite com pesadelos, vendo seu rosto naquele carro, a expressão de traição quando você percebeu o que eu estava fazendo. Às vezes desejo poder voltar no tempo e dar um soco em mim mesmo, me acordar daquela loucura antes que fosse tarde demais. Mas não posso. Então tudo que posso fazer é tentar ser melhor daqui para frente. Não sei se você já me perdoou completamente. Acho que nem deveria. Mas quero que saiba que estou tentando. Todo dia eu acordo e escolho tentar ser o filho que você e a mãe criaram. Não o monstro em que me transformei. Te amo, pai. Fernando." A segunda carta foi escrita 3 semanas depois. "Pai, hoje foi meu primeiro dia dando aula. Estava apavorado. Achei que os alunos iam me odiar, que eu não saberia me conectar com eles. Mas sabe o que aconteceu? Um garoto levantou a mão no final da aula e disse: 'Professor, o senhor explica melhor que meu advogado quando meu pai foi preso.' Fiquei sem saber o que dizer. Depois entendi. Esses meninos vêm de lugares difíceis, famílias complicadas, e de alguma forma minha queda, meus erros, me tornaram mais humano aos olhos deles, mais real. Você sempre disse que as cicatrizes ensinam mais que a pele perfeita. Acho que finalmente entendi o que quis dizer. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo." Continuei lendo, carta após carta. Algumas eram curtas, apenas algumas linhas sobre um momento do dia. Outras eram longas, reflexões profundas sobre família, sobre valores, sobre o significado de sucesso.
Todas terminavam da mesma forma. Te amo, pai. A última carta tinha sido escrita apenas 2 dias atrás. Pai, hoje o Gustavo me perguntou: pai, você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém me perguntou isso? Quando foi a última vez que eu me perguntei isso? Pensei bem antes de responder. E sabe? A resposta é sim. Não tenho mais o escritório chique, o carro importado, a casa no bairro nobre. Mas tenho tempo para ficar com meus filhos. Tenho um trabalho que faz diferença na vida de outras pessoas. Tenho um casamento que voltou a ter amor de verdade, não só conveniência. E tenho você. Tenho você me mostrando todo dia o que significa ser um homem de verdade. Não um homem rico, não um homem poderoso, mas um homem íntegro. Um homem que escolhe o certo mesmo quando é difícil. Um homem que perdoa mesmo quando dói. Você é meu herói, pai. Sempre foi, só fui idiota demais para perceber. Espero um dia ser metade do homem que você é. Te amo com todo o meu coração. Seu filho, Fernando. Fechei o tablet e deixei as lágrimas caírem livremente. Lágrimas de dor pelas feridas que foram abertas, mas também lágrimas de alegria pelas curas que estavam acontecendo. Lágrimas de gratidão por ter sobrevivido, por ter meus filhos de volta, por ter uma segunda chance de construir memórias boas. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de domingo, toda a família se reuniu no cemitério. Era o aniversário de 4 anos da morte de Lúcia. Levamos flores, limpamos a lápide, sentamos no gramado ao redor. Fernando falou primeiro. Mãe, eu queria te pedir desculpas por ter me perdido, por ter me tornado alguém que você teria vergonha. Mas também quero te agradecer, porque foi lembrando de você, das coisas que você me ensinou, que eu consegui encontrar o caminho de volta. O pai sempre diz que você ainda está aqui, cuidando da gente. Eu acredito nisso. E espero que você esteja orgulhosa do homem que estou tentando ser agora. Pedro falou depois. Mãe, você sempre dizia que família é o único tesouro que a gente leva para o túmulo. Nos últimos meses, eu quase perdi esse tesouro. Quase deixei a raiva me consumir. Quase desisti do meu irmão. Mas aí eu lembrei de você. De como você nunca desistia de ninguém. De como você sempre via o melhor nas pessoas. E escolhi seguir seu exemplo. Obrigado por nos ensinar o que realmente importa. Então foi minha vez. Amor da minha vida, você faz tanta falta. Cada dia eu acordo. E por um segundo esqueço que você se foi. Então a realidade volta e dói de novo. Mas sabe, nos últimos meses aprendi algo importante. Você não se foi completamente. Você está em cada escolha que faço, em cada palavra de sabedoria que saiu da sua boca e ficou guardada no meu coração. Você está nos nossos filhos, nos nossos netos. Você está nesse amor que nos mantém juntos, mesmo quando tudo parece querer nos separar. As crianças colocaram desenhos na lápide. Flores coloridas, corações, a palavra vovó, escrita com letras tortas. Ficamos ali por 1 hora, conversando, lembrando, rindo de histórias antigas, limpando lágrimas. Quando voltamos para casa, Fernando e Pedro caminhavam lado a lado, conversando baixinho. Márcia e Marina vinham logo atrás com as crianças. Eu fechava a fila observando aquela cena. Minha família, imperfeita, quebrada em alguns lugares, mas unida, mais forte por ter sobrevivido à tempestade. Naquela noite, enquanto preparava meu café, como faço todas as noites antes de dormir, refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Sobre como, em um único dia, há menos de 1 ano, minha vida quase tinha acabado. Sobre como meu próprio filho tinha planejado minha destruição. Sobre como, no último momento, o amor tinha vencido a ganância. Não foi um final de conto de fadas. Fernando ainda carregaria as consequências dos seus atos. A confiança quebrada levaria anos para ser completamente restaurada, se é que seria. As cicatrizes permaneceriam. Mas estávamos juntos. Estávamos tentando. E no fim, talvez seja isso que define uma família de verdade. Não a ausência de problemas, mas a presença de pessoas dispostas a lutar por você mesmo,
quando você não merece. Olhei para o retrato de Lúcia na parede. Seu sorriso permanente, seus olhos gentis. Conseguimos, amor. Sussurrei. Nossos meninos voltaram um para o outro. Nossa família sobreviveu. E eu escolhi o perdão ao invés do rancor, o amor ao invés do ódio, exatamente como você teria feito. Apaguei as luzes e fui para o quarto. Pela janela, vi a lua cheia iluminando o quintal. Amanhã seria um novo dia. Haveria desafios, com certeza, mas haveria também café da manhã com Pedro e os netos. Haveria uma ligação do Fernando contando sobre seus alunos. Haveria risadas, abraços, momentos simples que constroem uma vida. E isso, percebi enquanto fechava os olhos, é tudo o que um homem de 68 anos pode pedir. Não riqueza, não sucesso, não reconhecimento. Apenas amor, família, propósito. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos, sem medo do futuro, sem rancor do passado, apenas em paz. A história de Paulo Ferreira não terminou naquele dia terrível na estrada. Na verdade, de certa forma, foi onde ela realmente começou. Porque às vezes a gente precisa quase perder tudo para entender o que realmente importa. E para Paulo, o que importava estava bem ali, à sua volta. Imperfeito, complicado, mas verdadeiro. Sua família, seu legado, seu amor. E isso ninguém, nem mesmo a ganância, poderia tirar dele. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários de onde você está assistindo. Sua história também importa. Até a próxima.